puxão de orelha nos homens agora, hein, gente? No bom sentido aí, mas dá uma lembrada a todo mundo do Novembro Azul, que não é um Novembro Azul só para reverenciar a figura masculina, não. O propósito é que os homens, que a gente cuide aí da gente e faça os testes e, enfim, exames regulares aí contra o câncer de próstata, o que mais incide nos homens, também porque eles é que têm próstata, mas né, entre os vários tipos né, de órgãos que podem ser acometidos, no caso do homem é a próstata realmente a mais comum e é prevenível, né? Isso aí que é bom lembrar. E por isso que essa campanha de novembro é muito importante, por isso que a gente insiste também em divulgá-la e de alguma forma contribuir com o tema aí, né, trazendo médicos para que eles falem, para que eles orientem e tudo. É uma prestação de serviço. Eu acho que é a mais importante do jornalismo, que o jornalista pode fazer, é prestar serviço. E se tem uma prestação de serviço fundamental, é esta de esclarecer, de orientar e informar quanto à questão da saúde das pessoas. Assim como fizemos em outubro, na questão do Outubro Rosa, que aí foi dedicado à prevenção do câncer de mama, e que incide, nesse caso, mais em relação às mulheres. Há casos de homens também, viu? O câncer de mama, o homem também tem mamas, elas só não desenvolvem, não tem a mesma função que da mulher, mas tem também entre homens casos mais raros, mas tem, né? E no caso dos homens aqui, entre os órgãos que podem ser afetados, a próstata é sem dúvida alguma a mais comum disso acontecer, e a boa notícia é que é prevenível, né? Por isso que tem que insistir nesse assunto, e para isso a gente contou aqui com a contribuição do Dr. Renato Angelotti, urologista, com quem nós vamos conversar agora. Bom dia, doutor Renato. Ele me ouve? Oi, doutor Renato, bom dia. Bom dia, Daércio, tudo bem? Agora sim, tudo bem. Tem aqui a imagem sua muito boa, o áudio também chegando. Eu estava dizendo aqui que, de certa forma, e pelo menos para uma parte, esta campanha aqui é uma campanha de não só de prevenção, mas é um puxão de orelha, né, doutor? Todo ano é um puxão de orelha. Porque há mesmo ainda, entre os homens aí, uma parte que se nega veementemente de submeter aos exames, doutor Renato? Sim, tem. É? Tem ainda muitos homens que são relutantes, né, e que às vezes é por medo de descobrir alguma coisa, muitas vezes é por receio de fazer o exame de próstata, né? Há ainda algum contingente aí que é por machismo, sei lá. Tem. Tem? Tem, sim. Por machismo tem bastante. Porque às vezes parece que é piada, né? Tem umas brincadeiras entre os homens e tal. Não, aqui não sei o que e tal. Como brincadeira, mas quer dizer que na prática ainda tem uma turma aí que não acordou ainda, né? Tem gente que prefere fazer só o exame de sangue, né? Eu costumo dizer que é melhor que nada, mas é importante fazer o exame de sangue mais o exame do toque, né? É isso que eu queria começar conversando com o senhor. Existem, então, duas formas de diagnosticar. Melhor que sejam as duas, doutor? O exame de prevenção, que é feito anualmente, né? A partir dos 50 anos, 45, 50 anos em média. O exame é feito pelo exame do toque retal, que a gente vai sentir o tamanho da próstata, se tem algum nódulo, algum problema, inflamações, o tamanho da próstata. E também o exame de sangue, que é o exame do PSA, e isso deve ser feito todo ano, né? Tá. Eles são feitos concomitantemente ou podem ser feitos a cada etapa? Se, por exemplo, num primeiro semestre o cara faz um, no segundo faz o outro, também tem valor de diagnóstico? Não. O ideal aí, Daércio, é fazer o exame de toque, aí espera-se uma semana, faz o exame de sangue, né? Nessa avaliação, a gente já vê várias doenças de próstata com esses dois exames, que são exames simples, né? Não são complexos, não são caros, dá para fazer em qualquer lugar. E são infalíveis? Agora,
estando tudo bem com os exames, aí o próximo exame depois de um ano. Esses exames aí, feitos os dois aí, conforme o senhor está dizendo, aí o médico vai ter um diagnóstico infalível. Não. Não? Esse exame de próstata que a gente faz anualmente é um screening que a gente fala, né? Para a gente ver se tem alguma coisa alterada. Se tiver alguma coisa suspeita no exame de toque ou no exame do PSA, aí a gente encaminha o paciente para fazer uma biópsia de próstata. Esse sim é o exame, digamos assim, fidedigno. Ele dá 100% do diagnóstico que tem na próstata. Sim, mas havendo alguma anomalia, esse inicial aí vai pelo menos indicar, né? Sim, o exame inicial, que é o exame de toque, o PSA, é um exame que a gente detecta qualquer alteração, seja infecciosa, inflamatória, tumoral, né? A gente consegue detectar uma suspeita. E aí a gente encaminha para a confirmação do diagnóstico. Esse exame aí que causa, às vezes, o repúdio, a relutância de muitos homens, é porque o médico introduz o dedo no ânus da pessoa para então tocar a próstata e sentir se há alguma deformidade ali, alguma indicação, não é? Não existe ainda até hoje algum aparelho que, colocando sobre a próstata em sua parte externa, faria esse mesmo papel, pelo menos de uma vez por todas, para trazer os mais relutantes para o exame, doutor? Então, tem sim. Não é assim o exame tão bom quanto o exame do toque, mas o exame de ultrassom, que é um exame bem simples, ele já dá algum indício do tamanho, ele pode ver alguma irregularidade da próstata. Então, quando às vezes o paciente que é mais relutante ao exame, a solicitação do ultrassom, o exame de sangue, que é o PSA, já dá para a gente ter uma ideia. Doutor Renato, o percentual de cura, mantendo a pessoa a regularidade de fazer esses exames e na eventualidade de aparecer algum câncer de próstata, mas sendo esta pessoa, esse paciente regular, né, portanto anual, qual é o índice, mais ou menos, o percentual de cura que se tem quando encontrado precocemente, doutor? Quando a gente encontra o tumor de próstata precocemente, a cura é 100%. 100%? 100%. A cirurgia é feita para retirada da próstata. E nessa fase inicial, o tumor está localizado somente na próstata. Ele não teve tempo de ganhar proporções. Ele não se irradiou nem ali do lado da próstata para a bexiga ou vesícula seminal. E também ele não deu tempo de fazer as metástases, né? Que a gente chama, que é o mais grave, que seria o tumor quando se espalha pelo corpo, né? Ô, doutor, agora, quando diagnosticado a partir de sintomas e não de exames preventivos, quais são os sintomas mais comuns entre aqueles que manifestam já o problema instalado na próstata? Então, Daércio, é exatamente esse o grande problema do câncer de próstata. Nas fases iniciais do tumor, a gente não sente nada, absolutamente nada. Nada. Então, quando o paciente vai sentir alguma coisa, dores ósseas, obstrução, né? A pessoa não consegue mais urinar, isso quer dizer que o tumor já está bem avançado. Então, bate nessa tecla, né, de fazer o exame preventivo anual. Quando chega novembro, né, intensificam-se as campanhas para que a gente faça a detecção do câncer de forma precoce, né? Existe uma confusão aí. Tem gente que pensa, não, eu estou fazendo meus exames preventivos, eu não vou ter a doença. Não é assim. A prevenção é para a gente detectar, caso a pessoa tenha um tumor, para a gente detectar precocemente para que se atinja 100% de cura. Entendi. Agora, de qualquer modo, então, o principal sintoma é o quê? Uma retenção de urina, uma frequência de a pessoa urinar cada vez menor, é isso? Os sintomas que a pessoa pode sentir são sintomas de aumento de próstata. Esses sintomas podem indicar, na maioria das vezes, só uma hiperplasia benigna, né, que é o aumento da próstata, e isso todo homem vai ter. Então,
A pessoa vai sentir uma dificuldade para urinar, diminui a força do jato urinário, pode ter um pouco de dor para urinar, acorda muitas vezes à noite. Então, isso são sintomas de próstata aumentada e a gente tem que ver por que ela aumentou, né? A sexualidade da pessoa, há alguma dificuldade de ereção, alguma situação de impedimento de prática sexual, por exemplo, em função disso também? Não, Não? não. Na hiperplasia prostática, quando ela está só aumentando, não muda a função sexual do homem. No caso das cirurgias, há um folclore, ou então é verdade, é por isso que eu quero saber do senhor, que feita a cirurgia, depois a pessoa passa a ter disfunções da genitália, isto é, a pessoa começa a ter dificuldades de ereção, depois disso, compromete a função sexual da pessoa, desse homem. Faz sentido ou isso é folclore? Sim. É? A cirurgia, quando a gente faz a cirurgia do câncer de próstata, quando retira-se a próstata, há sim uma dificuldade de ereção depois da cirurgia, porque a próstata ela é um órgão que está envolvido aí com a função sexual do homem. Mas quando faz a cirurgia só de, por exemplo, uma raspagem de próstata, como é uma cirurgia para a próstata aumentada, aí não, isso não interfere na função sexual. O mais comum entre aqueles casos mais graves em termos de faixa etária é ter o óbito aí em que faixa mais ou menos de idade, doutor? Se é que predomina. A partir dos 50 anos, pode-se ter uma chance aumentada, né, de aparecimento do câncer de próstata, porém, a gente vai encontrar o tumor de próstata numa faixa etária maior aí, entre 65 a 75 anos, é uma faixa etária que a gente encontra mais. O óbito, isso se dá quando a gente faz um diagnóstico de um tumor de próstata avançado e a gente pode estipular uma sobrevida aí de aproximadamente 5 anos, quando já é um tumor de próstata desses piores, que são os mais avançados. Aí chamamos numa idade mais avançada, o caso do Exatamente. óbito, né? Em função que do tempo todo que decorreu aí, não é? Deve ser por isso ou porque as células são mais vulneráveis, doutor? Não. É porque demorou para fazer o diagnóstico, avançou, ele passou um tumor de um grau mais avançado e tem as metástases, e estas metástases, a gravidade do tumor Entendi. e a impossibilidade de ter um tratamento de cura, isso vai levar ao óbito, né? Aí, havendo metástase e tudo, e chegando-se a óbito, o óbito vai determinar esse câncer na sua origem, que seria a próstata ou não? Generalizado. O tumor primário, nesse caso, é a próstata. É a próstata. E desse tumor primário que se originou as outras comorbidades da doença. Pela proporção que eu vejo aqui, doutor Renato, nós estamos conversando com o doutor Renato Angelotti, ele é urologista renomado aqui em nossa região toda, e ele está ajudando a gente aqui nesta nossa divulgação do Novembro Azul, quando os homens têm que ser incentivados aí a prevenir contra o câncer de próstata. E aí eu vi aqui na estimativa, doutor, que 1 a cada 6 homens, isso dá uma proporção aí de 16, 17% do universo de homens que poderão um dia em suas vidas aí constatar a presença desse câncer. É tudo isso? Exatamente. A proporção está correta. Entre 10 a 16% da população total masculina, a partir de 50 anos, é lógico, pode desenvolver em algum momento da vida um tumor de próstata. Entre aqueles que terão ou que têm e os que não têm, qual é o fator genético, se é que é genético, determinante para que tais pessoas tenham, outros não? Há uma situação genética, de herança genética ou de hábitos mesmo de vida? As duas coisas. O fator genético ele é muito importante porque quem tem parentes de primeiro grau, ou seja, pai e irmãos, que tem o câncer de próstata, a gente orienta a procurar para fazer os exames
a partir dos 45 anos, né? Sei. Porque a doença gera um risco de a pessoa ter o câncer de próstata. Mas os hábitos importantes, cigarro, bebida, uma não pode aumentar a chance dessa pessoa de ter o tumor de próstata e outros tipos de câncer. Então, quando a gente fala em prevenção, o fator genético não tem como a gente alterar. Mas né? Os hábitos de vida, né? Prática de esportes, boa alimentação, uma alimentação com bastante verduras, legumes e frutas, isso diminui o risco. Picanha, costela, não, né? Isso daí é um risco, né? Ó, eu adoro os médicos, principalmente os médicos que eu conheço, vocês todos aí que praticam essa medicina humanitária e tal, mas só teve um até hoje que um dia chegou pra mim, falou assim, mete o pé na jaca hoje, só por 24 horas, né? Ele falou, é que eu tinha que fazer um exame, doutor, que eu tinha que abusar de comida gordurosa, churrasco, não sei o que e tal, pra poder o exame depois lá, determinar lá, fazer o efeito lá que o exame precisava ter, né? E aí o médico disse assim, foi o Dr. Kleber, inclusive, falou, ó, por 24 horas você vai ter que comer, olha, vai lá no negócio de lanche, manda pôr 5 andares de hambúrguer, come churrasco. Foi o único médico que falou, o resto é tudo assim, come rúcula, meu filho, come alface. E no que estão certos, é claro, eu estou brincando aqui, né? No que eles estão corretos mesmo. Bom, gente, doutor, além disso tudo que o senhor disse, que foi muito importante, porque nós estamos falando aqui o beabá da prevenção, né? Para os homens acordarem de uma vez por todas, mas aí o senhor, que é, lógico, especialista, poderá dizer melhor. Tem mais alguma coisa que feita pode ajudar a prevenir, além desses costumes, de hábitos de alimentação, de prática de esportes, do que o senhor se referiu? Existem trabalhos que mostram, não é um grau de evidência assim tão alto, mas tem trabalhos que mostram que a alimentação, quando a gente aumenta na nossa alimentação licopeno, né, é um fator de proteção. Licopeno encontra-se no tomate, por exemplo. Então, o consumo de tomate diário pode-se até gerar um fator de proteção. Outros alimentos vermelhos ou só o tomate, doutor? São frutas, legumes vermelhos. Isso. Eles têm muito esse... como é que é? Licopeno? O licopeno. O alimento vermelho. Vamos pensar em alimentos vermelhos e tal, enfim, como o tomate, por exemplo. Então, eles têm bastante esse componente, então. Isso. Existe até um suplemento, né, que é base de licopeno, que é para uma prevenção de câncer de próstata, mas quando a gente sintetiza a substância não é a mesma coisa que a natural. Então, entendi. Eu já nem indico o sintético, né? Eu indico mesmo a alimentação com licopeno natural. O certo é que quando a pessoa for comer, entre os alimentos, arroz, feijão, sei lá o que a pessoa vai comer, tenha algum componente vermelho. Exatamente. De verdura, de legumes, sei lá, enfim, né? O outro aqui, doutor, eu tô falando pro senhor, o outro falou assim pra mim aqui, ó, Daércio, já que tem que ter alimento vermelho, eu gosto de mal passada, carne vermelha. O outro aqui já tá pensando em carne de novo, doutor, ó, tá vendo só? Eita, homarada, gente, vamos, pelo amor de Deus, né? Se cuidar, né? Só pensa nisso, esse povo, né? Nossa, foi muito legal a sua participação, doutor, porque numa linguagem bem acessível, bem fácil, todo mundo entendeu melhor no que consiste essa campanha, porque ela é tão importante, mas a gente não consegue prestar esse serviço aqui aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, milhares que nos acompanham aqui, sem vocês, médicos, aí nos ajudarem. E hoje o senhor deu uma grande contribuição, eu sei que é difícil, vocês têm uma agenda aí sempre muito cheia, mas, doutor Renato, por esses minutos que o senhor dedicou aí, eu sou profundamente grato. Tem uma pergunta aí final? Eu vou fazer uma pergunta, Daércio. Pois não. Eu vou trazer para o caso da minha família. Pois não. Doutor, bom dia. No caso da minha família, na parte materna, eu tenho meu avô que acabou falecendo por decorrência ao câncer de próstata, que acabou num estado bem avançado. Só que os irmãos dele, os meus tios avós, morreram também com câncer.
Não o câncer de próstata, mas com câncer. A minha avó materna também acabou falecendo por decorrência a um longo tratamento de 10 anos, mas foi por conta do câncer também que acabou debilitando o organismo. Agora, eu quero saber, vou citar o meu caso. Na parte materna, eu já tenho uma grande genética, uma grande propensão a ter essa genética do câncer. Sim. O câncer de próstata, ele pode apresentar sintomas mais cedo, doutor? Como que alertar para os demais, inclusive? Mais cedo, não. Nessa fase inicial, é difícil a gente saber quando que o câncer começa e quando que ele vai gerar sintomas, né? A gente tem, assim, uma estimativa de 3 a 4 anos para ele gerar os sintomas de uma doença avançada. Por isso que o câncer de próstata, como ele tem um crescimento muito lento, então dá tempo da gente fazer diagnóstico e fazer tratamento. Mas nas fases iniciais, a gente não tem nenhum sintoma, nada, absolutamente nada. O fato é que a prevenção é fundamental, né? Então, Felipe, eu diria sem ser médico, mas pela obviedade aí da situação, que você, assim como eu também, por alguma parte histórica que tem, a gente tem que ficar bem atento mesmo, fazer como o doutor Renato falou, vamos fazer exame regular e tal, para perceber isso já no início, para ter esse, vamos dizer assim, aproveitar isso de que, se assim for, você tem 100% de possibilidade de cura, né? Porque por isso que a prevenção é tão importante, né, doutor? Eu aqui dizia outro dia que o Brasil, por não ter em décadas e mais décadas uma política de saúde preventiva, hoje ele gasta boa parte do dinheiro da saúde, e não adianta fazer poesia não, porque tudo tem custo, exatamente com alta complexidade, com doenças preveníveis, mas nunca foi feita uma política preventiva de verdade nesse país, doutor, né? Eu dizia aqui. É muito mais caro o tratamento do que a prevenção, né? Sim. Hoje, boa parte do dinheiro da saúde, o povo precisa saber disso, que não é pouco. São valores altíssimos da saúde e obrigatórios de tão essencial que isso é. Esse dinheiro hoje cobre uma parcela, não vá pensar que é grande assim não, viu? É uma parcela não tão grande assim da população brasileira para bancar a alta complexidade e tratar doenças preveníveis. Mas nunca teve uma política séria nacional de saúde preventiva, de saúde. Eu falava aqui outro dia, não é, doutor? Da poliomielite, por exemplo. Por que se conseguiu zerar? Porque foi um negócio sério, em décadas seguidas, mas também porque teve toda a sociedade envolvida nisso, clubes de serviço e tudo mais. Mas você já pensou, se a gente tivesse, de 50 anos para cá, doutor Renato, uma política séria de prevenção às doenças na rede, uma política nacional, pública, séria, hoje nós teríamos muito menos doentes de câncer de modo geral e, portanto, menos alta complexidade, essas coisas todas, né? Custando tão caro para o próprio povo, né, doutor? Exatamente. A gente percebe que em países onde tem um investimento mais sólido, né, na prevenção, a qualidade de vida da população é muito melhor, né? Vive-se mais e vive-se melhor. Doutor, algumas doenças, algumas partes do organismo atingidas pelo câncer apresenta alternâncias. Eu vi alguns casos que entre os italianos, por exemplo, o europeu, às vezes tem mais um tipo de câncer. O negro, às vezes, também tem uma incidência maior de outro tipo de câncer e tal. No caso do câncer de próstata, há algum predomínio entre as raças humanas, entre a diversidade humana que nós temos de cor de raças, enfim, né? Predomina mais em alguém, nesse caso aí, entre... Tem uma predominância um pouco maior em afrodescendentes devido à produção de testosterona, né? No negro, eles têm mais produção de testosterona e isso gera um risco maior. Na população mundial, a gente percebe que em países onde... No Ocidente, né? Tem um risco maior também devido à cultura, alimentação e hábitos de vida, né? Entendi. Doutor,
uma última pergunta que eu acho que muitos homens gostariam de fazer, não fariam, porque o homem é um bicho meio ignorante ainda, né? Mas eu vou fazer para o senhor. A incidência do câncer de próstata tem alguma associação com a frequência sexual do sujeito? Seja a frequência sexual com a companheira ou solitária, seja lá o que for. Quem tem mais frequência sexual aí tende a ter mais ou menos, ou quem tem uma frequência mais não tão vamos dizer que o sujeito não tem a prática tão frequente assim, esse aí está mais preservado? Tem algum estudo nesse sentido? Não tem nada a ver. É nada a ver, Odaércio, isso daí é uma lenda que surge, né, na internet, a gente escuta falar muito isso, tem muita gente que pergunta, mas eu já pesquisei vários trabalhos nesse sentido aí e não tem relação com isso. Mas o sujeito que tem uma prática, uma vida sexual mais ativa e frequente, se comparado a um outro que é mais tranquilão, mais nada, né? E tal, não há entre eles qualquer tipo de diferença no caso. Não tem diferença. De câncer de próstata, não. Não, né? Muito bom a sua entrevista, doutor. Foi sensacional e eu agradeço muito ao senhor. Muito obrigado, viu, doutor Renato? Eu que agradeço a presença aí, viu, Dércio? Pode contar comigo aí sempre que precisar. Obrigado aí pelos minutos que o senhor dedicou aqui ao nosso programa, aos nossos ouvintes. Um bom dia, um bom trabalho, doutor. Bom dia, Dércio. Bom dia a todos. Bom dia.